Porque Eric morreu, mesmo fora da linhagem de Iris. Todas as mortes de premonição são descendentes do incidente Skyville, porque Stephanie teve as premonições de sua avó. Vem comigo entender, em detalhes, o final de Premonição 6, Laços de Sangue. Fala, Geeks! Porque Eric morreu, mesmo fora da linhagem de Iris. Desde o início, a saga Premonição se baseia em uma premissa simples, mas mortal. Se você escapar da morte uma vez, ela volta. Mas em Laços de Sangue, o jogo mudou. O foco agora está na linhagem de Iris, a sobrevivente da torre, o evento que deu origem a toda essa maldição. Seus descendentes estão sendo caçados, um por um, pela morte. Então, no meio disso tudo, aparece Eric, um cara que tecnicamente nem deveria estar nessa equação, e mesmo assim ele morre. E a pergunta que fica é, por quê? Desde os trailers, parecia que Eric ia morrer no estúdio de tatuagem, mas um plot twist digno de premonição, ele sobrevive. O incêndio acontece, mas ele escapa. E no dia seguinte, mais armadilhas se armam, mas nada o atinge. Quem morre no lugar dele? Júlia. E aí começa a desconstrução. Eric não estava na lista da morte. Ele nunca esteve. Isso porque ele não é biologicamente da família. A verdade, ele é fruto de um caso extraconjugal. A mãe dele, Brenda, teve um relacionamento secreto. O marido dela, Harold, suposto pai, não era o pai biológico. E como a morte está seguindo a linha de sangue de Iris, Eric tecnicamente está fora da rota do massacre. Ufa, né? Só que não. Se Eric não estava na lista, por que ele morreu? E é aí que o roteiro de Laços de Sangue dá um giro sombrio. Um detalhe que muita gente pode não ter notado. Eric tenta enganar a morte. Sim, ele arma um plano para burlar o destino, um plano mortal. Ele convence Bob, outro personagem marcado para morrer, a comer amendoim, mesmo sabendo que Bob tem uma alergia severa. A ideia de Eric é induzir uma parada cardíaca, depois usar adrenalina para ressuscitá-lo. Assim, teoricamente, Bob teria morrido e quebrado o ciclo. Parece genial, pode até ser, mas a morte não gosta de ser trapaceada. Ao tentar manipular o plano, Eric se colocou no centro do tabuleiro. Eric morreu, não por destino, mas por ousadia. Todas as mortes de premonição são descendentes do incidente Skyville. O colapso da torre Skyville deveria ter tirado dezenas de vidas, mas foi evitado por intervenção da Iris. Só que aí está o ponto. Ninguém deveria ter sobrevivido. De acordo com a pesquisa de Iris, a morte não ficou nada contente com essa quebra no seu plano. E como uma entidade paciente e implacável, ela decidiu esperar o momento certo para corrigir o erro, mas não apenas eliminando os sobreviventes, e sim caçando suas linhagens, seus filhos, seus netos. Cada gota de sangue que escapou de Skyville virou um alvo, e é aí que a cabeça de qualquer fã da franquia explode. Durante a investigação de Iris, vemos anotações, obituários e desenhos que parecem desconectados, até que um detalhe chama a atenção. Os desenhos do avião do primeiro filme, do caminhão de Tórias, de Premonição 2, e da ponte de Premonição 5. Isso significa que todos os protagonistas que tinham visões nesses filmes, eles podem ser descendentes diretos dos sobreviventes do incidente Skyville. E essa revelação é absurda em um nível cósmico, porque conecta todos os filmes, até então independentes, numa única narrativa sangrenta e hereditária. É como se a morte estivesse seguindo uma árvore genealógica, eliminando o nome de cada vez. Agora, pare um segundo para pensar no significado disso. Não é só uma perseguição sobrenatural, é o genocídio de uma linhagem inteira, como se a morte estivesse corrigindo um bug do sistema. Algo saiu do seu roteiro no Skyville e agora está reescrevendo tudo, pessoa por pessoa, geração por geração. É um conceito quase bíblico, o pecado dos pais recaindo sobre os filhos, literalmente. Mas aí entra um problema no meio dessa teoria. Se todos os protagonistas são descendentes dos sobreviventes do Skyville, como explicar Alex Browning, o personagem do primeiro filme?
ele é mostrado tendo 2 pais vivos, o que, em tese, quebra a lógica da linhagem. Afinal, se seus pais não morreram em Skyville, ele também não seria um descendente, a menos que tenha algo escondido. Será que um dos pais de Alex é adotivo ou será que houve uma troca na maternidade, um segredo de família não revelado? Ou quem sabe esse erro seja justamente o gancho para o próximo filme. A franquia Premonição sempre gostou de esconder suas respostas a longo prazo, e essa pode ser mais uma isca proposital. Por que Stephanie teve as premonições de sua avó? Diferente de qualquer protagonista anterior da saga, Stephanie não vê o próprio fim, nem o de sua família mais próxima, mas sim um evento que aconteceu décadas atrás. O acidente aterrorizante conhecido como Incidente de Skyville, uma tragédia que, até então, havia sido completamente esquecida. E o mais estranho, essas visões não são originais. Elas pertencem à sua avó, Iris, que teve a mesma premonição cerca de 60 anos atrás. Então a pergunta é inevitável, porque Stephanie está revivendo a premonição de Iris. O que liga essas duas mulheres em diferentes épocas ao mesmo pesadelo? E será que a morte está brincando com o tempo? Vamos analisar. Ao longo dos filmes de premonição, já vimos diversas formas de premonição. Acidentes de avião, pontes desmoronando, montanhas russas, mas sempre partindo de um aviso. O protagonista vê a própria morte iminente e tenta escapar. Aqui, a lógica é subvertida. Stephanie é uma jovem comum, vivendo sua vida, até que os pesadelos começam. Imagens vividas, sensações reais, cheiros, sons, gritos. Tudo aquilo que só alguém presente no incidente de Skyville poderia ter sentido, mas Stephanie nunca esteve lá. Quem esteve foi Iris, sua avó. E é aí que o filme planta a semente do mistério. Enquanto não há uma explicação direta e clara, o roteiro deixa pistas. Descobrimos que Iris está gravemente doente, diagnosticada com câncer há 2 meses. Coincidência ou não, foi exatamente nesse mesmo período que os pesadelos começaram a atormentar Stephanie. A ligação entre a avó e neta parece espiritual, mas pode ser mais do que isso. A morte estaria usando Stephanie. Isso mesmo. Imagine que a morte, após décadas sem conseguir cerrar o ciclo do acidente de Skyville, decide agir de uma forma mais sombria. Ela planta nos sonhos de Stephanie as memórias da avó, obrigando a confrontar um passado que ela nunca viveu, mas com um objetivo cruel: fazer com que Stephanie reencontre Iris, depois de 20 anos de afastamento. E por quê? Porque a visita de Stephanie seria justamente o gatilho que a morte precisava para retomar seu plano interrompido. Como se dissesse: agora que vocês estão juntas, o ciclo pode continuar. O que aconteceu com William Bloodworth? Ele é o próximo? William Bloodworth voltou, e não foi por acaso. Em Laços de Sangue, o ator Tony Todd retorna mais uma vez ao papel do sinistro especialista na morte. Mas diferente das aparições anteriores, misteriosas e breves, dessa vez Bloodworth nos dá pistas importantes sobre o que está por vir. Ele aparece em apenas uma cena, é verdade. Mas essa cena é uma bomba de informações. Vamos voltar no tempo. O incidente de Skyville. Uma tragédia que, como todas as outras da franquia Premonição, deveria ser evitada apenas temporariamente, até a morte encontrar seu caminho de volta. Bloodworth nos revela que ele mesmo era uma das vítimas previstas do acidente. Sim, meus amigos, o próprio guardião do conhecimento sobre a morte estava na lista. Iris impediu que ele morresse. E isso mudou tudo. A partir daquele momento, Bloodworth e Iris se uniram. 2 sobreviventes, 2 mentes tentando escapar da morte, entender como ela funciona. Uma amizade improvável, nascida do desespero e alimentada pelo conhecimento proibido. Eles passaram anos juntos, estudando padrões, tentando prever os próximos passos da ceifadora invisível. Mas o tempo não perdoa, e nem a morte. Agora, Bloodworth está doente. Mais do que isso, ele sabe, ele sente. Ele é o próximo na lista logo após Iris. Mas ela se foi. E os descendentes dela, Stephanie e Charlie, também estão marcados. A cada morte, Bloodworth entende o que está prestes a acontecer. O ciclo está quase completo. A morte está fechando o cerco. E ela não erra.
Na cena final que aparece, Bloodworth toma uma decisão. Ele deixa o hospital, não porque esteja curado, mas porque sabe que o fim está próximo. Ele quer aproveitar o tempo que lhe resta. Por que Stephanie e Charlie morrem no final? O filme faz a gente acreditar, por um bom tempo, que Stephanie e Charlie conseguiram fazer o impossível, enganar a morte. A sequência na qual o trailer de Darlene explode é caótica e intensa. E aí vemos Stephanie presa pelo cinto de segurança, se afogando, os olhos se fechando, a tela escurecendo. Quando ela aparece viva depois, sendo reanimada por Charlie, do lado de fora do trailer, a sensação é clara. Eles conseguiram. Ela morreu e ele a trouxe de volta. Exatamente como Kimberly fez em Premonição 2. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O médico, pai do par de Charlie no baile, joga um balde de água fria em tudo isso. Segundo ele, Stephanie nunca esteve tecnicamente morta. Ela perdeu consciência, mas ainda estava viva. O que significa que a tentativa de replicar a brecha do segundo filme simplesmente falhou. E aí vem o erro fatal. Eles acreditaram que estavam seguros. Relaxaram, baixaram as guardas. E isso, em qualquer filme da franquia Premonição, é o mesmo que assinar sua sentença de morte. Lá no início do filme, William Bloodworth explica duas únicas formas conhecidas de escapar da morte: morrer e ser ressuscitado, como Kimber Coleman, matar alguém conhecido, transferindo o tempo de vida da vítima para o assassino, como vemos em Premonição 5. Charlie e Stephanie tentaram a primeira opção, mas como Stephanie não morreu de fato, a morte ainda tinha uma dívida a cobrar. E quando era cobra com juros. Nos momentos finais de Laço de Sangue, a morte mostra que ainda é a roteirista suprema da tragédia. Em uma cena absurda, no menor estilo efeito dominó, trocos gigantes despencam e esmagam Stephanie, sem chance de sobrevivência. Charlie, em choque, mal tem tempo de reagir antes de também ser atingido. E pronto, fim da linha. Um detalhe que pode ter passado batido. O filme confirma que Kimberly Coleman está viva até hoje, provando que ela de fato enganou a morte lá em Premonição 2. Ou seja, o método funciona, mas só se for executado perfeitamente. Charlie e Stephanie fracassaram porque confiaram em um final feliz que nunca existiu. Agora comenta, o que você achou de Premonição 6? É o melhor filme da saga? Comente e não vá embora antes de se inscrever no canal. Aqui eu irei te deixar por dentro de tudo que sair na cultura pop. Aqui você não perderá nada. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!